Imagina aqui uma linha de produção que tem 8 postos de trabalho. Ok? O posto 1, ele consome 1 minuto para fazer a atividade no posto 1. O posto 2 é 50 centésimos de minuto. Posto 3, 50 centésimos de minuto. Posto 4, 20 centésimos. 5, 40 centésimos. 6, 40 centésimos. 7, 70 centésimos. E 8, 30 centésimos de minuto. O que significa isso? Entra uma peça, quer dizer, vai começar a fazer o trabalho. O posto 1 demora 1 minuto para fazer a parte dele. Aí faz ali, cada processo já fez aquela planilha lá, né? Do tempo padrão. Sim, sim, aqui já tem o tempo padrão. Né? Separados. Agora nós temos que fazer o balanceamento. Aqui demora 1 minuto, certo? Então imagina só que demora 1 minuto para fazer. Eu vou ter um monte de peça aqui. O gargalo é o quê? É o processo que segura os demais. Se aqui fosse, por exemplo, um tempo de 70, o que ia acontecer? Ia conseguir entrar muito mais coisas aqui, concorda? Porque ele está segurando aqui, ó. Tem um monte de peça para fazer aqui esperando. Aí ele pega, faz a peça, manda para esse outro posto de trabalho que é 50. Esse outro posto termina, manda para o outro que é 50. Daqui para cá, praticamente não tem estoque. É o mesmo tempo. Aí mandou daqui para cá. Nossa, esse aqui vai ficar parado esperando esse aqui mandar para esse aqui. Porque esse aqui não faz em 20. Então esse que demora 50, mandou para cá, esse aqui já fez em 20, passou e fica parado esperando. Aí esse daqui, 40. O que acontece? Vai ter um estoque aqui entre esse e esse. Porque esse aqui já manda rápido para cá. Não vai dar estoque porque esse de 50 aqui, ele segura toda a linha. Ok? Então o que é balancear? Eu tenho que fazer com que os postos de trabalho tenham o mesmo tempo para fluir. Balancear significa não ter estoques intermediários entre um posto e outro. Ok? O conceito de balanceamento é o quê? É você ter os postos de trabalho com tempos iguais para que quando entrar um produto ele flua. Não fique, por exemplo, esse posto com muito tempo a mais que esse aqui, portanto, tem que ter estoque intermediário, produto parado. Balancear significa nivelar. Vamos aprender um pouco mais. Bom, como é que eu faço o balanceamento aí? Ainda na página 28. Esta linha deverá produzir o programa, essa linha que a gente está vendo aqui, ó. Essa linha deverá produzir o programa de 500 peças dia, com 500 minutos dia de trabalho. Necessitamos para o balanceamento da linha de 4 informações. Primeira informação, qual é o tempo total de fabricação da peça? 4 minutos. Vamos ver se é 4 mesmo. É só somar aqui. Quem pode somar e ver se dá 4 minutos? 4 minutos? Legal. Então, primeira informação, o tempo total de fabricação da peça é 4 minutos. O programa de produção dia, 500 peças, conforme nós vimos aqui. E o tempo de trabalho dia, 500 minutos. Portanto, o tempo padrão, são 2 passos, né? O tempo padrão por peça, vezes o programa de produção dia, eu pego e divido pelo tempo de trabalho dia, que é 500 minutos. Portanto, eu vi aqui que são 4 pessoas, quer dizer, a mão de obra. Então, o primeiro passo é calcular a mão de obra. Deu 4 pessoas. Depois, o que eu faço? A determinação do tempo padrão balanceado. O que é isso? É o tempo padrão da peça, que é 4 minutos, dividido pela quantidade de pessoas que eu vi que eu preciso. Portanto, vai dar 1 minuto por pessoa. Ou seja, cada posto aqui de trabalho tem que ter 1 minuto. O que isso significa? Que, ó, aqui já tem 1 minuto, bateu. Agora, se eu juntar o posto 2 com 3 com 4, vai dar quanto? 1 minuto também. Ou não? 2 e 3, legal. Então vamos ver aqui como é que ficou o posto balanceado. Lá, ó. 1 minuto, uma pessoa, posto 1. O posto 2 e 3, juntando os dois, também vai dar 1 minuto, eu coloco uma pessoa. O posto 4, 5 e 6, junto os 3, vai dar 1 minuto, uma pessoa. E o posto 7 e 8, 1 minuto, uma pessoa. Está balanceada essa linha ou não? Está balanceada. Por quê? Porque os postos vão ter o mesmo tempo. Então isso é balancear. Vamos voltar ao exercício para revisar o conceito? O que a gente encontrou? A gente encontrou aqui um setor. Quantos postos de trabalho tem? 8. Agora, sabe qual que é a tendência quando tem isso? A tendência quando tem isso, o que é? Ó, verifiquem. Se não existem tempos padrões, a tendência da supervisão é colocar uma pessoa em cada máquina. Então, o que eu vejo muito por aí? As pessoas colocam uma pessoa em cada posto de trabalho. Quer dizer, tem um posto aqui, ou aqui, ou aqui. Só que, na verdade, o que a gente tem que fazer? Muitas vezes, juntar 2 postos para poder balancear e dar o tempo. Ok?
Tá claro para vocês isso? Então aqui nós temos aqui 8 postos de trabalho, tempos diferentes. Como é que a gente faz o balanceamento? O primeiro passo, eu tenho que calcular a carga de mão de obra, quer dizer, a quantidade de pessoas, que a gente já aprendeu isso. Como é que faz isso? É o tempo padrão da peça vezes o programa de produção dia. Ou seja, 4 minutos o tempo padrão da peça, o programa de produção dia 500 peças. Divide o quê? Pelos 500 minutos disponíveis lá no dia. Portanto, eu cheguei à conclusão que 4 pessoas conseguem fazer isso. Agora eu tenho que fazer o quê? O tempo padrão por peça, 4 minutos. Pelas 4 pessoas que eu encontrei, aqui é a fórmula do tempo padrão balanceado. Eu chego a 1 minuto por pessoa. Ok? Cada posto tem que ter 1 minuto. Portanto, o que eu faço? O posto 1 já não tem 1 minuto? Então, ele já é um posto balanceado. Junta o posto 2 e 3, vai dar 1 minuto. Põe uma pessoa. Posto 4, 5, 6, 1 minuto uma pessoa. E posto 7 e 8, 1 minuto uma pessoa. Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida nisso? Balanceamento de linhas? Daria para botar também, em vez de botar 2 pessoas num minuto? Daí faria, no caso, que faz em 1 minuto, 2 pessoas fariam, né? Não entendi. Aumentar o número de pessoas na linha para que fique proporcional. No caso, aqui tem a primeira etapa, a pessoa faz em 1 minuto. Uma pessoa faz em 1 minuto, né? Se eu botar 2 pessoas, serão 2 minutos. Então ela já atende a demanda da segunda etapa, seria 0,50. Não, mas não é assim que você faz o dimensionamento. Não, mas como é que é a metodologia para você balancear uma linha? A metodologia é essa. Você tem que, primeiro passo, calcular quantas pessoas tem que ter no departamento. Porque a ideia é você fazer com o mínimo de pessoas. Porque aqui eu tenho 8 postos, talvez aqui trabalha com 8 pessoas ou 6, não sei exatamente. Normalmente nas empresas eles colocam uma pessoa por posto. Então qual que é a ideia aqui? Primeiro eu tenho que somar todos os tempos para saber quantas pessoas precisam. Para não ter o gargalo, eles botam 2 pessoas no posto para fazer. Mas aqui você já otimizou. Quando você calcula a carga de mão de obra, você já diz que para fazer esse trabalho tem que ter 4 pessoas só. Agora você tem que juntar os postos para quê? De modo que cada um dê 1 minuto por pessoa para você não ter gargalo. Quando a gente fala balancear, significa o quê? Equilibrar os tempos com o menor número de pessoas. Porque o balanceamento já parte do cálculo da carga de mão de obra. Entendeu? Tudo bem, você pode colocar mais uma pessoa aqui, diminui pela metade, mas e quantas pessoas vai ter aí? Vai ter mais ou menos que 4? Mas você vai produzir mais? Não, mas como você vai produzir mais se o Vendas falou que vai vender isso? Entendeu? Dica que eu dou para vocês. Sigam o método. Esse método é um método comprovado para você ter resultado. Entendeu? Aqui já é uma forma, vamos dizer, bastante otimizada para você ter resultado. Legal. Como balancear? Quando o tempo padrão da operação for igual ao tempo padrão balanceado, significa que já é um posto de trabalho. No caso do posto 1 aqui, o tempo balanceado não foi igual ao tempo que já tinha no posto, então não precisa mexer, já está batendo. Quando o tempo padrão da operação for menor que o tempo padrão balanceado, existe necessidade de acoplar-se outras máquinas para que o balanceamento seja possível. No caso aqui, o tempo era menor aqui, menor, acoplamos 2. Tudo bem que aqui é um exercício que aqui juntou para dar 1 minuto em todos. Nós vamos ver mais para frente que às vezes não dá 1 em todos. Aí você tem que pegar essa operação 2 aqui, pegar os elementos, ver o que, é que dá para puxar para o 3, para o 1, entendeu? Então, você tem que detalhar aí, no caso, para poder fazer balanceamento. Quando o tempo padrão da operação for maior que o tempo padrão balanceado, é necessário completar com horas extras, possibilitando cumprir o programa de produção dia. Às vezes você tem um tempo aqui que é um pouquinho acima do tempo balanceado. Mas para você não ser o gargalo de todo o processo, você compensa com hora extra, né? Mas se for aqui no meio da produção, já fica um pouco difícil. Mas se for no começo, já é mais fácil. No começo ou no final da linha. No meio, realmente é um pouco complicado. O que significa esse posto aqui balanceado? A cada minuto sai uma peça pronta e ao fim de 500 minutos dia, sairiam 500 peças prontas, que é o programa de produção.